O primeiro-ministro alemão Friedrich Merz disse nesta segunda-feira que a Alemanha não mais impõe limites para o uso de armas de longo alcance contra o território russo, armas que a Alemanha está fornecendo à Ucrânia. A decisão é uma resposta à ampliação da ofensiva aérea do Kremlin contra a Ucrânia. Confira. Até aqui, a chancelaria limitava o uso de armamento apenas para a defesa do território ucraniano ou em pequenos bolsões da fronteira com a Rússia. Merz não confirmou, entretanto, se os mísseis Taurus estão dentro do pacote. O projeto é capaz de percorrer até 500 quilômetros. Seria a arma ofensiva mais poderosa do arsenal à disposição dos ucranianos. Com a decisão, a Alemanha se junta ao Reino Unido, aos Estados Unidos e à França, que já haviam suspendido a restrição ao uso das armas no território russo. O porta-voz do Kremlin criticou a mudança na postura ocidental. Numa coletiva nesta segunda-feira, Dmitry Peskov classificou a decisão como perigosa e disse que ela vai na direção contrária às aspirações de uma solução diplomática para a guerra. Nos últimos 3 dias, a Rússia disparou mais de 900 drones contra o território vizinho. É a maior ofensiva aérea desde os primeiros meses da guerra em 2022. O Kremlin afirmou ainda que retomou o controle sobre a região de Kursk, a única parte do território russo que estava sob controle ucraniano. No último domingo, o presidente americano Donald Trump criticou os ataques. Afirmou que Putin está completamente louco e que avalia a imposição de novas sanções econômicas caso o líder russo não aceite uma proposta de cessar-fogo. I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. A gente vai pegar esse aspecto também, Sandro e Lorivaldo, e só separar um pouquinho, desculpem o meu artificialismo, às vezes separar um pouco os assuntos. Eu queria, inicialmente, Sandro, ver a sua avaliação dessa postura anunciada pelo novo chefe de governo alemão. Em muitas guerras, a história está cheia delas, acreditou-se em armas milagrosas, armas decisivas, e isso quase nunca se confirmou, até mesmo a bomba atômica é objeto de uma discussão nesse sentido. O que, do ponto de vista técnico-militar, a Alemanha tem condições de fornecer à Ucrânia que altere o quadro no campo de batalha como ele está hoje? Bem, William, a Alemanha pode fornecer tanto os mísseis Taurus quanto munição a várias das plataformas de artilharia que os ucranianos gostam muito de operar, como Panzerhaubitze 2000, são alemãs e tem armamentos de grande confiabilidade. A Alemanha tem tido um apoio grande, o Merz, mesmo antes de ser colocado, empossado como chanceler, conseguiu comover o governo Scholz, já no seu final, a apoiar a Ucrânia, mas o fato é que talvez, com muitos anúncios de utilização de armamento ocidental ou de armas ocidentais que chegam à Ucrânia, na minha avaliação, elas chegam, de uma certa maneira, um pouco tarde. Então, como a gente pode ver, nessas últimas 3 noites, a Rússia conseguiu lançar mais de 900 drones contra a Ucrânia. Só na noite de ontem para hoje foram 365 drones, e eu estou falando apenas de drones que tinham capacidade de ogiva, ou seja, drones armados, como o tipo Shahed iraniano ou a versão russa dele, que é o Geran. Sem contar o que os russos também atacam, que são drones iscas, que na verdade são plataformas apenas para sobrecarregar a defesa aérea ucraniana. O fato é de que há uma necessidade de um acordo das potências ocidentais que apoiam a Ucrânia em fornecer equipamentos, em fornecer. Sem isso, a gente vai ver os russos cozinhando os americanos em fogo muito brando nas negociações de paz, ao mesmo tempo que eles conseguem, mesmo que a grande custo de homens e material, eles conseguem avanços que são considerados relevantes por eles. Então, aí cabe também considerar essa implicação da política aí. Lorival. Acho que a equação está complexa por causa do fator tempo, né? O verão está chegando e os militares ucranianos no terreno estão observando movimentos de comandos, de stalkers russos, que são típicos de quem está observando e preparando o terreno para uma grande ofensiva terrestre ao longo da linha de 1000 quilômetros.
essa intensificação, né, são os ataques aéreos mais intensos desde o início da campanha em fevereiro de 22, e essa intensificação também contribui para essa ideia de que os russos estão preparando uma grande invasão terrestre. Eles estão usando armas mais sofisticadas do que antes, né, como planadores, drones com fibra ótica para evitar o jamming, né, o embaralhamento de sinais. Enfim, eles estão se mostrando mais capacitados e eles são imunes ao problema que atinge tanto a Ucrânia, que é o problema das baixas, né? Os russos são politicamente muito mais resilientes, assim, o regime russo, às baixas, e também, obviamente, a população, a contribuição de milhares de soldados norte-coreanos, assim como de armamento do Irã, da Coreia do Norte, possivelmente, pelo menos, tecnologia, equipamento de uso dual da China. Então, é claro que essa intenção do Merz, e embora não seja oficialmente declarado, tudo indica que ele está falando, sim, dos Tauros, ajuda, porque os Tauros, eles têm o alcance mínimo, o alcance com a distância mínima entre a fronteira ucraniana e Moscou, que são 500 quilômetros, e Moscou está muito bem guardada, né, por uma defesa antiaérea, que uma vez degradada, atingida por Tauros, teria um impacto político sobre o Kremlin, né? Então, esse pode ser um game changer, mas não a ponto, pode também interromper as linhas de suprimentos russas, né? Como eles têm usado os Shadows britânicos, os Scalpers franceses e os Atacams americanos, mas com alcance menor, né? Os americanos com 300 quilômetros e os franceses e britânicos com 250. Então, aumenta, sim, as possibilidades da Ucrânia, mas realmente, como diz o Sandro, pode estar chegando um pouco tarde. Sandro, a gente volta agora para o aspecto político e faz referência ao que a gente mostrou na reportagem, as declarações do presidente americano Trump, dizendo que o Putin ficou louco, eu não gosto nada do que está acontecendo, mas o Trump não anunciou nada contra o Putin. Não é a primeira vez, William, que a gente vê isso, o Trump fazendo uma declaração. Ele fez uma declaração há mais ou menos um mês dizendo que estava perdendo a paciência, e a gente não viu nenhuma medida efetiva. A gente viu um voo do Steve Witkoff para Moscou, uma conversa dele, todo aquele exercício de imprensa russo, a filmagem, o Putin recebendo Witkoff, mas o fato é de que os russos talvez estejam tentando ali cozinhar em fogo brando, no sentido de fazer com que o Trump simplesmente desista da guerra, desista de colocar um papel americano para isso, o que seria, em diversos pontos, terrível para a Ucrânia. O Lorival lembrou do verão, por exemplo, se a gente for pensar, no verão os russos começam, como desde 22 tem sido assim, a campanha estratégica contra a energia ucraniana, que nesse momento eles pararam como uma maneira de demonstrar uma concessão para os americanos. Mas no verão, principalmente no final do verão ali, agosto, setembro, eles iniciam essa campanha, e o que a gente viu nas imagens que vêm de Kiev são impressionantes. Segundo os ucranianos, foram abatidos ali mais ou menos 95% das munições que os russos atiraram. Se somente 5% que passaram já causaram aquelas imagens impressionantes, imagine no verão com um número menor de reservas e de estoques de munição antiaérea por parte dos ucranianos para enfrentar essa ofensiva russa. O secretário-geral da OTAN disse que em 3 meses a Rússia produz mais munição de artilharia, mísseis e foguetes do que toda a OTAN em um ano. Então, isso é um dado alarmante e que deveria gerar uma reação ali desses países que apoiam a Ucrânia e que deveriam demonstrar talvez o maior compromisso nesse sentido, ainda mais em face de Trump. Trump, na prática, desistiu da Ucrânia, Lorival. Ele descobriu agora, né, que a Rússia é um país que ataca civis, né, que ataca cidades ucranianas, que faz uma guerra brutal contra a Ucrânia. Ele descobriu isso hoje, né? É uma coisa que acontece há
há 3 anos e 3 meses, né? Mas isso não parece... Na verdade, eu acho que o Trump ele vive um dilema, né? De um lado, toda a aderência que ele tem ao Putin, à Rússia, o desejo de decidir os destinos do mundo com a Rússia e com a China, e de outro lado, o desejo dele de ser o pacificador do mundo, de acabar com essa guerra. Mas diante da intratabilidade da guerra com a qual ele está entrando em contato agora e de absoluto desejo dele de não mais participar dessas guerras, de os Estados Unidos não participarem, olhando para essa química e a forma como o Putin consegue manipular esses sentimentos do Trump, e o Putin está muito mais claro para o Putin qual é a prioridade dele, é continuar essa guerra. Gostaria de continuar essa guerra mantendo uma boa relação com os Estados Unidos e com o Trump, mas se não for possível, continuar a guerra é a prioridade. E quando as coisas estão claras para um ator e conflituosas e obscuras para um outro ator, esse ator que tem a sua estratégia clara costuma ficar com a ofensiva e dominar o jogo. Sandro, desculpa, eu tenho um minuto, um pouquinho menos de um minuto. Qual é o seu horizonte para a guerra? O horizonte, nesse momento, não é bom para a Ucrânia. A gente teve até a declaração recente do ex-comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, que hoje é embaixador no Reino Unido, Valery Zaluzny, dizendo que a Ucrânia não pode estar numa guerra de atrito com a Rússia, porque ela não tem os meios, o pessoal ou a economia para resistir a isso. Então, que ela deveria sim ter um apoio para voltar a que seja uma guerra de alta intensidade tecnológica. O problema é que falta combinar isso com o Ocidente.